Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico e de estatística. Estou aqui com você nessa aula para nós darmos continuidade ao nosso curso de raciocínio lógico. Hoje nós estamos na aula 6, galera. E hoje o assunto nosso é conectivo se e somente se. Então, peço para você que ainda não viu as aulas anteriores, que dê uma pausa, assista as aulas anteriores, depois você dê sequência assistindo essa aula. Por quê, professor? Porque o estudo do raciocínio lógico é uma construção de conhecimentos. Então, é importante que você detenha aqueles conhecimentos iniciais. Até porque a gente vai resolver alguns exercícios que dependem daqueles conhecimentos anteriores. E se você não tiver, pelo menos, noção daquilo que a gente já passou, você vai ter dificuldade nos exercícios. Tranquilo? Belezinha? E quero falar para você também que já está no estágio mais avançado. Ah, professor, eu já tenho um conhecimento razoável de raciocínio lógico. Então, para você, eu peço para pula a parte conceitual, já que você já tem esse conhecimento, e vá direto para os exercícios e resolva lá os exercícios que nós estamos propondo para vocês nesta aula. Beleza? Vem comigo, galera. Vamos dar aí, então, o pontapé inicial, falando hoje sobre conectivo se e somente se. Beleza? Então, na aula de hoje, nós vamos dar destaque a esse conectivo, vamos falar sobre a tabela verdade que rege o conectivo se e somente se, e na sequência, resolver alguns exercícios. Belezinha? Então, vamos lá. Uso do conectivo, galera. O conectivo se e somente se, também conhecido como bicondicional. Vocês já devem ter reparado que cada conectivo tem uma nomenclatura associada a ele. O conectivo e é chamado de conjunção. O conectivo ou é chamado de disjunção inclusiva. O conectivo se, então, é chamado de condicional. O conectivo ou é chamado de disjunção exclusiva. E o conectivo se e somente se, ele é chamado de bicondicional. Cada conectivo tem um símbolo que representa, né? Então, o conectivo se e somente se é representado por essa seta em ambos os sentidos, tá? Preste atenção, porque o se, então, também é representado por uma seta, só que ela é num sentido único, né? Da esquerda para a direita. Já a bicondicional, não. É em ambos os sentidos. E é muito importante que a gente consiga associar aquela simbologia a esse conectivo se e somente se. Beleza. O que é a tabela verdade do conectivo se e somente se? Tabela verdade é um conjunto de regras, um conjunto de regulamentos que determinam as combinações entre duas proposições de tal forma a nos conduzir a uma resposta final. Ou seja, eu vou ter uma proposição P e uma proposição Q e vou combinar todos os valores lógicos possíveis que podem ser atribuídos a essas duas proposições. Dependendo da combinação, eu vou ter uma resposta, um valor lógico para a proposição composta. Ok? Então, vamos agora entender como que é esta combinação para o conectivo se e somente se. Então, eu tenho aqui uma tabela. Eu tenho aqui P vai representar uma proposição simples qualquer, Q vai representar outra proposição simples qualquer, e eu tenho aqui P se e somente se Q, ou seja, é a proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se entre a proposição simples P e Q, ok? Beleza. Então, agora nós vamos atribuir valores lógicos para P e para Q, fazer essa combinação e ver o que determina a tabela verdade. Bom, se eu tiver a primeira proposição verdadeira, a proposição P, e a segunda, a proposição Q, também verdadeira, quando ambas as proposições são verdadeiras,
a proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se também será verdadeira. Sendo a primeira verdadeira, a segunda verdadeira, a proposição composta também é verdadeira. Se eu tiver a primeira proposição verdadeira, mas a segunda proposição for falsa, então primeira verdadeira e a segunda falsa, a proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se será falsa, ok? Agora, se nós tivermos a primeira falsa e a segunda verdadeira, então primeira falsa, segunda verdadeira, vai fazer com que a proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se seja falsa também. Porém, se nós tivermos a primeira falsa e a segunda também falsa, já nesse caso a proposição composta será verdadeira. Então vejam bem, professor, qual a conclusão que nós podemos tirar aqui? Observem que, sendo a proposição P verdadeira, Q verdadeira, P se e somente se Q é verdadeira. Sendo a primeira falsa e a segunda falsa, P se e somente se Q vai ser verdadeiro. Qual é a conclusão? É que se as proposições compostas tiverem o mesmo valor lógico, ou ambas verdadeiras ou ambas falsas, a proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se vai ser verdadeira. Agora, se as proposições simples tiverem valores lógicos diferentes, observem, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, valores lógicos diferentes, a proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se será falsa. Beleza? Tranquilinho? Então, dica LAC para memorizar, galera. Gravem bem isso daqui. Olha o destaque nosso. A proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se, a seta nos dois sentidos, somente terá valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições tiverem o mesmo valor lógico. Ou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Ambos valores lógicos. Ou seja, ambas verdadeiras ou ambas falsas. Nos demais casos, será sempre falsa. Beleza? Bom, fica tranquilo se você ainda não conseguiu memorizar isso. Você deve estar falando, professor, horror isso daí. Eu já tive o conectivo e, o conectivo ou, o se então, o ou, agora o se somente se. Para mim gravar tudo isso não vai ser fácil. A gente acredita realmente que não é fácil, mas é possível, tá? E é treino. Você tem que treinar, Treina a tabela verdade, você vai fazendo ela, faz para um conectivo, faz para outro, você vai memorizar. É como memorizar uma tabuada. Hoje você não sabe uma tabuada? Sei, professor. Professor, não aprendi até hoje. É porque você não se determinou a aprender. Na medida que você determinar, olha, eu vou aprender, você aprende. Então é uma questão de você buscar isso daí. Tá? E durante a aula nós vamos repetir várias vezes esse conceito que vai auxiliar você na memorização. O objetivo é justamente aí massificar você de informações, a mesma informação várias vezes, para ao final da aula você já estar antenado em que rege a tabela verdade do conectivo se e somente se. Beleza? Então tá aqui. A proposição composta ligada pelo conectivo se e somente terá valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições tiverem o mesmo valor lógico. Ou seja, ambas verdadeiras ou ambas falsas. Nos demais casos, será sempre falsa. Ok? Vamos pegar aqui um exemplo. 4 é maior que 2 se e somente se 2 for menor que 4. Ok? Então, eu tenho duas proposições aqui. Primeira, P, 4 é maior que 2. Segunda, Q, 2 é menor que 4. Ok? Beleza. Então, vamos construir a tabela verdade que rege essas duas proposições. Tá? Bom, vamos lá. Considerando que a proposição P seja verdadeira, 4 é maior que 2, e a proposição Q, 2 é menor que 4, verdadeira também, então a proposição P constituída por P e Q
através do conectivo se e somente se, será verdadeira. Valores lógicos iguais, verdadeiro. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, valores lógicos diferentes. Se são diferentes, a resposta é falsa. Depois, falso para a primeira, verdadeiro para a segunda. Valores lógicos diferentes. Portanto, proposição composta, falsa. Primeira falsa, segunda falsa. Valores lógicos iguais. Resposta, verdadeiro. Ok? Então, está aqui, completamos mais um quadro aí, referente à tabela verdade do conectivo se e somente se. Ok? Bom, temos que a bicondicional é equivalente a. O que é essa equivalência? Galera, a palavra equivalência, ela é utilizada quando a gente quer expressar a mesma coisa de forma diferente, tá? Então, eu quero dizer uma coisa com outras palavras, então eu uso da equivalência. Então, a bicondicional, ela possui elementos equivalentes, palavras equivalentes, que não necessariamente a gente vai ter que usar sempre se e somente se. São palavras que irão aparecer nas frases que querem dizer a mesma coisa, fazem parte, fazem referência ao mesmo conectivo se e somente se. Então, eu vou apresentar para vocês aí uma série de situações que representam a equivalência do conectivo se e somente se. Por quê, professor? Para que você fique atento, fique esperto, porque nem sempre as frases irão aparecer de forma clara, se e somente se. Você tem que entender que existem equivalências, e diante dessa equivalência, cabe a você saber fazer essa identificação. Beleza? Mas fica tranquilo, né? Não é algo assim, um bicho de 7 cabeças, não. É algo simples da gente estar memorizando aí também. Olha só. Se P, então Q. Ou seja, se 4 é maior que 2, então 2 é menor que 4. Se Q, então P. Se 2 é menor que 4, então 4 é maior que 2. Bom, a bicondicional expressa uma condição suficiente e necessária. Veja bem, quando a gente diz suficiente e necessário, quer dizer que tem que ter as duas situações para que aquela proposição seja considerada válida, seja considerada verdadeira, ok? Porque tem que acontecer as duas informações propostas. Tem que acontecer as duas, não pode acontecer só uma. Então, uma é condição suficiente e a outra é condição necessária para que a verdade daquela proposição prevaleça. Portanto, 4C maior que 2 é condição suficiente e necessária para 2 ser menor do que 4. Ok? Então, veja bem, eu expressei esse conjunto na forma de uma bicondicional, porque eu utilizei a palavra condição suficiente e necessária. Vamos ver outros exemplos. Equivalências da bicondicional. Formas equivalentes de escrever P, se e somente se que. Então, fiquem atentos agora que eu vou apresentar aqui uma série de situações para mostrar como que pode ser expresso P, se e somente se que, diferente disso aqui. Uma escrita diferente, mas que representa a mesma bicondicional. Então, primeira situação. Ao invés de escrever P, se e somente se que, eu posso escrever P, se e só se que. Veja bem, eu omiti o somente, ficou só. P, se e só se que. Ok? Segunda situação. Olha só. Se P, então Q, se Q, então P. Observe que a gente utilizou aqui da prerrogativa da condicional duas vezes, invertendo a situação. Se P, então Q é uma condicional. Se Q, então P seria outra condicional. Então, eu tenho condicional e o inverso da condicional. Então, eu tenho aqui uma bicondicional. Eu tenho uma condicional duas vezes. Por isso que já é chamada de bicondicional, de duas condicionais. Eu tenho uma e tenho outra. Então, eu tenho uma bicondicional. Pode ser expresso assim. P somente se Q e Q somente se P. Também é uma situação bem parecida com o segundo caso, mas também é uma forma de expressar
se e somente se que, ok? Quarta situação. P é condição suficiente para que e Q é condição suficiente para P, ok? Também é outra forma de nós expressarmos se e somente se que. Q é condição necessária para P e P é condição necessária para Q, ok? Então veja bem a ordem como está sendo imposta. Eu tenho P, se e somente se que. Se eu tenho uma situação dessa, eu escrevo P é condição necessária para Q e Q é condição, P é condição suficiente para Q e Q é condição suficiente para P. E posso escrever também Q é condição necessária para P e P é condição... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da Lá Concurso para o nosso curso específico, nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro de tal foi publicado. E claro, nós aqui da Lá Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, primeiro, você vai ter aqui, o nosso curso para o cargo de investigador, completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$20, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da Lá Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou Lá Concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes aí oportunidades aí para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau. Clique lá.